Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então vamos lá, o que vamos aprender hoje na nossa aula de História do 9º ano? Então hoje a gente vai compreender o contexto, os principais acontecimentos do governo de Floriano Peixoto. Lembra da aula passada que a gente falou do primeiro governo, que foi o governo provisório, depois o governo de Deodoro da Fonseca? Hoje a gente vai ver o governo de Floriano Peixoto, que é aquele que vai substituir o Deodoro. E juntos, ambos, desses governos, eles ficam conhecidos como República da Espada, porque ambos eram marechal militares do exército, tá? E aí por isso que ficou conhecido como República da Espada. Então, para introduzir a nossa aula, eu gostaria de fazer duas perguntinhas a vocês. Observem, você lembra o que foi o período conhecido como República da Espada? E como terminou o governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Então, eu já tinha explicado, o governo da Espada é porque os dois primeiros presidentes da República eram marechal, no caso, ambos eram militares, por isso que ficou conhecido como República da Espada. E como terminou o governo lá do Deodoro da Fonseca? Terminou pela insatisfação, principalmente dos cafeicultores, alguns deputados insatisfeitos, principalmente também com a política, a proposta econômica que foi a do encilhamento, que deu errado, provocando aí falência, provocando aí uma crise financeira no Brasil, econômica no Brasil, naquele início ali do governo provisório e ainda ministro do Deodoro da Fonseca. E aí essas insatisfações ao governo de Deodoro fizeram com que o Congresso, o Parlamento, criasse um projeto que limitasse o poder de Deodoro. Então, Deodoro fecha o Parlamento, fecha o Congresso. E aí vai ocorrer o que a gente chama também, além da insatisfação do Parlamento, dos deputados, ainda há uma crise com a Marinha, chamada Armada, a primeira revolta da Armada, que vai ameaçar Deodoro aí a renunciar à presidência e, se não, iam bombardear o Rio de Janeiro. E aí Deodoro, ele renuncia o cargo de presidente só com 9 meses no poder, assumindo o Floriano Peixoto, que é o governo que a gente vai estudar hoje em nossa aula, ok? E aí vamos lá, A gente vê aí a imagem novamente dos dois, do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, tá? Os dois primeiros presidentes do Brasil que eram marechais do Exército, por isso República da Espada. E aí, o que você pensa sobre a participação de membros das Forças Armadas no governo? Vocês acham que realmente é legal essas Forças Armadas, o governo dos militares no poder? Então, isso é uma pergunta reflexiva, se vocês concordam e acham interessante esse tipo de governo. E esse marechal, o Floriano Peixoto, a gente vai ver o governo dele, ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro e a gente vai entender o porquê. E aí o presidente Marechal Deodoro da Fonseca vai renunciar em 23 de 11 de 1891, tá? E aí quem vai assumir é o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, que vai assumir a presidência da República. Então, para abafar os conflitos entre os diversos projetos republicanos, Floriano governou de forma autoritária e recebeu o apelido de Marechal de Ferro, porque ele vai reprimir todos aqueles que se fizerem oposição ao seu governo, por isso que ele vai tentar abafar todos os conflitos, E aí ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro. Tá? Então, dentro do governo, ele vai reabrir o Congresso, porque o Congresso tinha sido fechado pelo Deodoro da Fonseca, e ele vai implantar medidas que a gente chama de medidas populistas, as chamadas camadas populares, agradando aí as camadas populares, que foi o controle dos preços dos aluguéis das casas,
no caso imóveis, e da construção de casas populares para as pessoas, e ainda vai diminuir o imposto de alimentos, esses alimentos aí que são os alimentos da cesta básica necessário para que a população coma bem, né, que é a questão da carne, o feijão, o pão, a batata, e com essas medidas ele vai conquistar popularidade, tá? E ele enfrentava a oposição dos setores civis e militares, assim também como o Deodoro da Fonseca, que exigiam as convocações de eleições. Por quê? Porque, na realidade, a Constituição de 1891 dizia que, se o governo de um presidente eleito não governar até 2 anos, o vice não poderia assumir, e sim teria que convocar novas eleições para a escolha do presidente. E, no caso, o Marechal, né, o Floriano Peixoto, ele não vai aceitar isso e vai querer ficar no governo até o fim do governo, que é o que ele vai fazer, tá certo? Então a gente vê o quê? Seus adversários, entre os quais estavam vários generais do Exército, iniciaram uma campanha exigindo a sua renúncia, porque esses generais queriam novas eleições. E aí, no início de 1892, levantes armados exigindo novas eleições foram sufocadas e seus líderes foram presos, né? E, no caso dos generais do Exército, ele deu aposentadoria a esses generais, tá? Para tentar sufocar justamente essa oposição e essa insatisfação desses líderes contra o seu governo, no caso dele ter assumido a presidência sem convocar novas eleições. E Floriano Peixoto reagiu, né, aposentando esses generais. Então, os militares da Marinha se rebelaram também contra o governo de Floriano e dessa vez, né, chegaram a bombardear o Rio, coisa que na primeira revolta da Armada, a Armada é como se chamava a Marinha daquela época, ele ameaçou o Deodoro da Fonseca em bombardear o Rio, mas não bombardearam. E nessa segunda revolta da Armada, que esse episódio vai ficar conhecido como Segunda Revolta da Armada, eles vão chegar de fato a bombardear o Rio de Janeiro, tá? E exigiam aí que Floriano Peixoto renunciasse e convocasse eleições para a presidência. E aí o episódio vai ficar conhecido como Segunda Revolta da Armada em 1893, tá? Comandado pelos almirantes Custódio de Melo e Saldanha da Gama. E aí a gente vê nessa imagem justamente esse momento aí do bombardeio da Segunda Revolta da Armada, em 6 de setembro de 1893, tá certo? Os bombardeios começam em 13 de setembro de 1893 e os enfrentamentos duraram até março de 1894. Então, parte dos revoltosos, o que é que vai acontecer? Uma parte vai ser presa, outros vão se refugiar em Portugal e um terceiro grupo foi para o Rio Grande do Sul apoiar a Revolução Federalista, porque na região do Rio Grande do Sul estava acontecendo a revolta federalista, tá? E aí parte desses revoltosos vão descer, né, para o Rio Grande do Sul para lutar lá contra o Floriano Peixoto, que também tinha apoio lá com a parte do grupo, de um dos grupos da revolta federalista. Então a gente vê aí, né, iniciou essa Revolução Federalista, Revolução ou Guerra Civil Federalista, tá? A Revolta Federalista iniciou-se no Rio Grande do Sul entre 1893 a 1895. E aí a Guerra Civil, motivada pela disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense, então o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilho, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar de Silveira Martins. Então, foi esses dois grupos que rivalizaram, né, nessa Revolução Federalista. Então, atingiu também Santa Catarina, Paraná e causou a morte de milhares de pessoas. Cerca de 10 mil pessoas morreram nesse conflito. E eles migraram, né, porque o objetivo também deles era chegar no Rio, então foram subindo o território, tá? E alcançaram outros estados também do Brasil República.
Então a gente vê aqui a imagem, né, da quantidade de mortos nesse conflito da Revolução Federalista. E aí, falando ainda da Revolução, os republicanos eram chamados de pica-paus ou chimangos, que também parece é uma ave, tá? Do Rio Grande do Sul. Os pica-paus, porque era aí o Exército Federalista. Eu vou mostrar a foto a vocês daqui a pouco a imagem e explicar por que eles eram chamados de pica-paus, os soldados federalistas, tá? Republicanos, no caso. Defendiam um poder centralizado com um governo forte, aliados ao presidente Floriano Peixoto. Os republicanos, perdão, eu tinha dito federalistas. No caso, são republicanos. Eles tinham, no caso, o apoio de Floriano, tá? E os federalistas, chamados de maragatos, que é justamente o grupo opositor, eles defendiam a descentralização política e o parlamentarismo e era a oposição de Floriano Peixoto, tá? Então, os republicanos defendiam aí os ideais do governo e também o que eles queriam, que uma das coisas que levaram a esse conflito, né, contra os federalistas, era porque eles queriam a permanência, no caso a eleição permanente do presidente do estado, que é o chamado governador que a gente conhece hoje, né? Esse cargo de governador. E aí eles queriam que esse governador ele ficasse no poder de forma contínua, eleição e eleição, então reeleições definidas, no caso para sempre, tá? E o grupo dos federalistas não queria tirar o Castilho do poder, tá? Então aqui a explicação, né, dos pica-paus e dos maragatos. Então os pica-paus porque ele recebia essa faixa branca no peito e a farda deles era azul, então lembrava aí o pica-pau, tá? E em alguns também o chapéu tinha algumas penas finas e agudas, né? Que por isso que eles receberam o apelido de pica-pau. E ao lado os maragatos, que eram os federalistas contra aí os republicanos, que eram chamados de pica-pau. Então, a Revolução Federalista, as tropas dos maragatos tentaram chegar até o Rio. Então, a intenção deles era chegar ao Rio para atacar Floriano Peixoto, porque eles acreditavam na descentralização do poder, então eles eram contra lá ao governo central. E aí na cidade da Lapa, no Paraná, né, houve um longo cerco de 1894 com a vitória das tropas enviadas pelo governo federal para apoiar aí os pica-paus, os republicanos. E as batalhas voltaram a ocorrer com a maior força no Rio Grande do Sul, e terminou em junho de 1895, já não era mais o governo de Floriano Peixoto, era o governo de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, né, com a vitória das tropas do governo federal, no caso, os pica-paus que ganham aí a batalha, né, da Revolução Federalista. Então é isso, pessoal, a nossa aula de História fica por aqui, espero que vocês tenham aprendido, até a próxima aula, tchau!